casais, quando estão passando por momentos difíceis ou por crises, ou até mesmo pensando em um possível divórcio, chegam a se perguntar onde eles erraram e por que chegaram a tal ponto. Até mesmo se perguntam, poxa, mas do nada? Como que isso aconteceu do nada? Estava tudo bem, não tem porquê, não tem sentido, e ficam nessas indagações. Mas eu acredito que existem muitas coisas que contribuem para algumas coisas que acontecem dentro do casamento, mas tem algo muito em específico que nós, enquanto casais, os casais têm errado demais, que é a falta de interesse e de manutenção do seu casamento. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Vamos lá? Oi, 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 meus amores! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Ada Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Pega aí o seu café, delícia, papel e caneta para a gente poder conversar. Bom, como eu falei no início, é imprescindível e é importante a gente prestar atenção no nosso casamento, e a gente muitas vezes tem ignorado o nosso casamento, tem ignorado a relação, tem ignorado a manutenção do seu casamento. Às vezes, muitos problemas acontecem ou aparecem, não é do nada, mas sim por falta de manutenção. E por que é importante você fazer essa manutenção no seu casamento diariamente, ou eventualmente prestar atenção, ter interesse realmente em fazer essa relação dar certo? Porque você evita problemas intensos muitas vezes, acúmulo de problemas e de mágoas, muitas vezes mal resolvidas, entendeu? E não solucionadas. Você evita sim um possível divórcio, se não é o que você quer, bom, que a maioria de nós casamos exatamente para viver aí até o dia que Deus permitir, até que a morte realmente nos separe, né? Então ninguém casa para separar. Quem casa com esse pensamento já tá casando errado. Então, assim, a manutenção diária do nosso casamento, gente, é como se fosse uma manutenção diária que você faz, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em pequenos reparos, às vezes na sua casa, é uma goteirinha, entende? Isso tudo é importante na vida, entende? A vida precisa de manutenção. E o nosso casamento, ele não é diferente. O nosso casamento, a nossa relação precisa de manutenção. Então, nós precisamos prestar atenção, às vezes, nas goteirinhas, num probleminha que tem ali. E aí, quando falta essa manutenção, esse acúmulo de problemas vai, só escalando, porque uma goteirinha se tornou, talvez, um buraco enorme e inundou a sua casa, entende? Então, assim, a manutenção, ela é super importante e necessária dentro de um casamento. Não basta você casar, não basta você, conquistar o homem, a mulher dos sonhos, nossa, que lindo, maravilhoso, casamos, que coisa linda. O difícil é manter, e o desafiador é manter um casamento realmente duradouro, saudável, bom de se viver e de estar ali e de ser quem somos, entende? Então, assim, faça manutenção do seu casamento. E talvez você chegou até esse momento do vídeo e está se perguntando, Adila, eu entendi que é importante a gente fazer a manutenção do casamento para evitar um divórcio, para evitar que problemas se escalem, mágoas acumuladas, evita uma série de coisas e faz com que eu tenha um relacionamento realmente bom, um relacionamento duradouro e que é bom ali de se viver, de se estar. Mas como que eu faço? Como que eu faço essa manutenção? Veja bem, agora nós vamos entrar em alguns pontos que eu acredito que é de suma importância você prestar atenção e ir aplicando dia a dia no seu casamento para que você consiga fazer essa manutenção. A primeira coisa aqui que a gente precisa entender e aplicar para fazer essa manutenção é ter tempo de qualidade juntos. Gente, cada vez mais os casais têm perdido isso, têm deixado isso de lado, entende? Então, por quê? A maioria
quer ficar no celular, redes sociais, jogos, mais a vida que cobra tanta coisa da gente, é rotina, é filho, é trabalho, tantas coisas para resolver. Então, se você não for intencional na sua relação em prestar atenção de tirar um tempo de qualidade juntos, esse casamento vai para os ares, porque nós precisamos termos e estarmos um com o outro para alimentar essa relação, sabe? Sabe aquele ditado, entre aspas, que fala assim que quem não é visto não é desejado, alguma coisa assim? Então, se você não tá ali alimentando sua relação, você não tá se fazendo se ver, se mostrar pro outro, sabe? Se vocês não estão ali conversando um com o outro, tendo tempo de qualidade para namorar, para sair, para estar juntos, é lógico, sabe? Como que você vai ser desejado? Como que o outro vai olhar para você? Entende? Daqui a pouco vocês estão esquecidos dentro da própria casa. Então, muito cuidado com esse ponto e procure tirar tempo de qualidade juntos. Não importa, nem que seja para ficar sentados no sofá, sem celular, sem nada, um olhando para a cara do outro e conversando. É maravilhoso. A gente precisa voltar a exercitar mais isso, nem que seja 15 minutos para tomar um café juntos, sem distrações, mas tenham momentos e tempo de qualidade. Segunda coisa aqui para fazer a manutenção do seu casamento é fazer pequenos gestos de cuidados no dia a dia. Engana-se quem pensa que o amor, como as pessoas costumam falar, ou a relação morre por conta de grandes coisas. Não. A relação, ela vai morrendo aos poucos, exatamente pela falta desses pequenos gestos, entende? Engana-se quem pensa também que o amor precisa de grandes exibicionismo, como a gente vê hoje, inclusive, nas redes sociais, né? Muito exibicionismo, ai, disso, daquilo, de surpresas, deslumbrante, que enche os olhos muitas vezes, sabe? Muita ostentação, disso, daquilo, de presente. Mas veja bem, o amor, a relação, ela vai murchando, ela vai morrendo muitas vezes, são nos detalhes. É nos detalhes, gente. É no bom dia que você não dá, sabe? É no não dormiu bem que você não pergunta, sabe? Então faz tanta diferença quando você tem pequenos gestos de cuidado com o outro, que vai para além de exibicionismo, está para além de grandes surpresas, sabe? Não que isso não seja legal para quem gosta e tal, ou quem possa, sabe? Mas são os pequenos gestos que vão fazer a diferença, sabe? Então é você perguntar se a pessoa dormiu bem, se a pessoa está bem, entende? Como foi o dia dela? É você ter interesse real no outro, se ele comeu, se ela comeu, se tomou café, sabe? Se tá bem. São essas perguntas. É estar presente, é ser presente, é se preocupar com o outro, sabe? É mandar uma mensagem no meio do dia falando da importância da pessoa para você, é demonstrar afeto e interesse diário, não interesse por conveniência, não interesse quando você quer alguma coisa, não, é mostrar realmente que você se preocupa com o outro. São esses pequenos cuidados do dia a dia que faz muita diferença, que vai fazendo a manutenção aos poucos do seu casamento. Terceiro, aprenda a ouvir com amor e compreensão. Ouça o outro com um coração aberto, sabe? Não com um dedo acusativo, não com um tom acusatório, sabe? O tempo todo acusando o outro, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, sempre julgando. Não, ouça o outro com amor e com compreensão. Todos nós precisamos, em algum momento, sermos ouvidos com atenção, com carinho, com compreensão, com interesse real, entende? Então, às vezes, a gente fica tão na defensiva que o outro vem falar alguma coisa e a gente já age com não sei quantas pedras na mão, ou às vezes com desdém, com deboche, né? A gente nem ouve o outro direito, a gente já tá ali procurando uma armadura para não... Sabe? Muitas vezes a gente, em vez de querer resolver a situação, ou até de realmente ouvir o outro, a gente quer ter razão ali de alguma forma, né? A gente quer ter razão na discussão. E às vezes o outro, ele nem quer discutir. Ele só quer desabafar, né? Nós mulheres, por exemplo, nós temos muito isso. Às vezes a gente conversa com o nosso marido, é só para desabafar, a gente não quer uma solução, a gente só quer desabafar. Muitos homens precisam entender isso em nós também, né? Porque tem homens que têm essa dificuldade, porque homens, eles são mais
de ir atrás de solução, eles querem procurar uma solução para tudo. E às vezes a mulher, ela não tá querendo uma solução, ela só quer ser ouvida, tá? Claro que na maioria das vezes nós mulheres temos isso, mas isso também vale aqui pro homem. Muitas vezes o seu marido só quer conversar com você. Às vezes a gente fala assim, ai, mas o meu marido não conversa comigo. Mas será por quê? Será que é porque toda vez que ele vai conversar você acusa, você lembra erros do passado, ou você não dá muita atenção, ou vice-versa, né? A mulher também quando vai conversar com o homem. Será que não é isso? Então a gente precisa prestar atenção de que forma a gente está ouvindo o outro, se a gente está ouvindo com amor, com compreensão, ou se a gente está ali sempre acusando. Quarto, marquem encontros de casal, sabe? Surpreenda um ao outro em um dia qualquer, em um dia normal, sem ser uma data muito assim específica, nada. É apenas uma segunda-feira e você vai lá e convida sua mulher para sair, ou você pode convidar também o seu marido para sair, entende? Uma coisa que eu acho bem legal, que traz até um negocinho assim, sabe? Um comichãozinho pro casamento, é quando você pode fazer igual época assim de namoro, que a gente ia encontrar com o marido ali, né, ou com a mulher, sei lá, num restaurante ou no dogão da esquina, né, algum lugar que você ia comer. Então, isso dentro do casamento é maravilhoso. O que é que você faz? Você pode fazer um dia e ir para um restaurante, talvez, que vocês estão acostumados, ou até perto da casa de vocês, ou pode ser um dogão na esquina, qualquer lugar, e você marcar com seu marido ou com a sua mulher, olha, vou estar te esperando em tal lugar, tal horário. E aí a pessoa vai encontrar, o seu marido ou sua mulher vai encontrar com você lá nesse local. Gente, é tão maravilhoso, porque assim, traz um negocinho como se você estivesse indo encontrar com outra pessoa, só que é a mesma pessoa que você está escolhendo todos os dias para estar ali, entende? E isso traz um negócio tão bom, assim, um cheirinho, assim, de novidade, entende? Pro casamento, só que é uma novidade com aquela mesma pessoa e o olhar da gente muda sobre o outro e é tão magnífico. Experimenta fazer isso aí na sua casa para você ver a diferença que vai fazer. Então, tenham encontros de casais, marquem encontros reais de vocês estarem juntos, fazerem coisas, sabe? Quinto, trabalhem pontos frágeis juntos. Exatamente. Quais são os pontos frágeis para vocês? Quais são aqueles pontos que vocês acreditam que são um pouco mais frágeis do casamento de vocês e que vocês precisam, assim, conversando mais, alinhando mais esses pontos, trabalhando mais dentro desses pontos? Ou pode ser pontos frágeis um ou do outro, que ali ambos têm que trabalharem, entende? Ah, eu tenho dificuldade em ouvir, por exemplo. Ah, nós temos dificuldade em comunicação, né? Inclusive aqui no canal já tem um vídeo sobre isso, quando eu falo sobre comunicação, tá? Ou como você pode melhorar a sua comunicação no casamento. Então, assim, como que eu posso fazer isso? Então, é você procurar melhorar esses pontos frágeis do seu casamento, porque quando você vai aparando as arestas, né? Você deixa muito pouco espaço para problemas eventuais futuros ou para problemas mal resolvidos, entende? Então, procure saber quais são os pontos frágeis aí que existem no casamento de vocês e vai fazendo a manutenção e trabalhando em cima desses pontos frágeis. Essa daqui é uma das mais difíceis e ao mesmo tempo uma das mais importantes que você não pode em momento nenhum deixar de fazer no seu casamento para a manutenção dele. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like e também o seu comentário. Bom, o nosso sexto ponto aqui é: não adie ou deixe de conversar sobre assuntos, conversas difíceis. Exatamente. Tenham conversas difíceis. Sabe, tem conversas que os casais têm mais dificuldade de conversar, alguns tipos de assunto que vocês não gostam de tocar, ou um não gosta, ou o outro. Sejam algumas coisas do passado, mas que é importante vocês ali conversarem, não para acusar um ao outro, mas que é importante para fortalecer algo, para vocês tirarem algum aprendizado, ou até para vocês colocarem ali, digamos, uma pedra em cima daquele assunto. Então, assim, eu percebo que tem muitos casais que ficam adiando conversas difíceis, não querem ter conversas difíceis. Às vezes é um ponto que te incomoda pra caramba, assim, que tá te deixando magoada, triste, e você
você tem que conversar com seu marido, só que você fica adiando, sabe? A mesma coisa você com sua mulher, você olha, você fala, ah, não vou falar sobre isso, né, e tal. Às vezes você fica com medo de magoar o outro, ou às vezes você fica com medo de não saber muito bem como falar, ou de ser julgado. Então, assim, tem uma série de questões. Só que quanto mais a gente adia isso, é pior. Eu já vi muitos casais se separarem porque foram acumulando situações, adiando conversas difíceis, acumulando mágoas, acumulando problemas mal resolvidos, né? Que isso aí é um caminho para o divórcio, gente. Então, assim, muito cuidado com isso. Não adie, sejam sinceros, sejam honestos. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas procure conversar aos poucos. Não, se você não quiser falar tudo de uma vez, vai introduzindo a conversa aos pouquinhos até vocês conseguirem conversar de fato sobre algum assunto que, não sei, talvez foi a perda de um filho, tô dando um exemplo assim, sabe? E é uma conversa difícil que vocês não conseguem muito bem ter um com o outro, vai tentando aos pouquinhos, daqui a pouco vocês conseguem ter uma conversa. É sobre algo que o outro fez que te magoou e você nunca teve coragem de dizer pra ele ou pra ela. Então, assim, não adie e não deixe de ter conversas difíceis. Essas conversas são importantes, necessárias e vão te ajudar demais na manutenção do seu casamento. Sétima coisa, não deixe de celebrar datas importantes para vocês. Eu percebo também que no decorrer do casamento, quanto mais anos vão passando, existem muitos casais que vão deixando as datas importantes de lado. É o aniversário de casamento, é o dia que vocês se conheceram, às vezes é o aniversário de namoro, às vezes eu já vi casais esquecer até o aniversário um do outro. Gente, isso é muito triste. E isso traz assim, ó, uma decepção, traz uma tristeza de fato para o casamento, entende? Porque você vai deixando de celebrar momentos, marcos que são importantes, entende? E essa celebração, não estou falando que você precisa fazer festas e mais festas. Ai, Adri, não tenho condições. Não estou falando sobre dinheiro, não estou falando sobre grandes comemorações, mas é vocês celebrarem esses momentos juntos, vocês, nem que seja um pão com ovo, entendeu? E um suco do lado, não importa, mas não deixem de celebrar ou de lembrar desses momentos que são tão importantes para vocês, entende? Porque no decorrer do casamento parece que as pessoas vão se esquecendo, vai deixando de lado. Ah, não vou. Pra quê? Já tem tantos anos, já nem lembro mais. Não, gente. A vida está aqui é para ser celebrada. O casamento é para ser vivido com a maior celebração possível. É se alegrar, sabe, com essa relação, com tudo que vocês enfrentaram, que vocês vêm enfrentando, e tantas conquistas, tantos momentos ruins, mas também momentos bons, entende? Então, não deixe de celebrar. Isso vai fazendo, assim, a relação esfriar, vai matando o relacionamento, você vai olhando, assim, a pessoa já não dá ousadia pra celebrar nada, a pessoa já não tá nem aí pra nada, a pessoa não faz nenhum gesto de carinho, nenhuma demonstração de amor naquela data que é tão especial. Então, assim, não façam isso com vocês, nem com o casamento de vocês, porque isso a longo prazo vai quebrando o casamento, sabe? Vai matando o casamento aos poucos. Então, não deixe que isso aconteça e celebre mesmo, independente de qualquer coisa. Não deixe de celebrar as datas que são importantes para vocês e para a relação de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Aqui vai ficar mais sobre comunicação no casamento para você. Vai lá assistir que é melhor que Netflix. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Um grande beijo e tchau.